Nós vamos dar para vocês a nossa acentuação gráfica. A acentuação gráfica pela neopedagogia em duas etapas. Primeiro, vamos fazer com que vocês saibam reconhecer onde está a vogal tônica da palavra sem acento gráfico. E na semana que vem, ou na próxima oportunidade, vamos dar a regra única para a acentuação gráfica e aquela mínima exceção. Nós vamos dar a vocês os segredos de localizar a vogal tônica de qualquer palavra sem acento gráfico que tenha mais de uma vogal. Vocês vão ver que barbada e como isso ajuda. Vamos lá. Vejamos. Orientações preliminares. São bases necessárias para entender tudo. Primeira, preliminar. A neopedagogia menciona vogal tônica e não menciona sílaba tônica. Vogal tônica e não sílaba tônica. A neopedagogia localiza as vogais de uma palavra numerando-as da direita para a esquerda. Somente as proferidas, somente as pronunciadas. Vejam. Repartir vogal 1, vogal 2, vogal 3, da direita para a esquerda. Aquele, vogal 1, vogal 2, vogal 3. Opa, esse U não é pronunciado. Ó, somente as proferidas, somente as pronunciadas. Reencontro, vogal 1, vogal 2, vogal 3, vogal 4. Conseguir, vogal 1, vogal 2, vogal 3. Olhe esse U. Somente as proferidas. Esse U não é proferida, não é vogal, não tem voz. Teu, palavra curta, mas tem duas vogais. Vogal 1, vogal 2. Terceira preliminar. A neopedagogia não faz distinção entre vogal e semivogal. Todas são vogais. Olhem, iguais. Vogal, 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 vogal. Nada de semivogal. Isso onera o ensino, o domínio. Não precisa distinguir para dominar a acentuação gráfica. Para a neopedagogia, todas são vogais. Quarta preliminar. A neopedagogia ensina que toda palavra estruturada com mais de uma vogal possui uma destas proferida com mais força e a classifica como vogal tônica. Localizar essa vogal tônica é muito importante. Vamos ver qual é a vogal tônica em cada uma dessas palavras. Vogal tônica. Em ruim é este I, em gratuito é este U, em nobel é este E. Então, toda palavra que tem mais de uma vogal é tônica, a mais forte, e é importante saber qual é. Os três roteiros da tonicidade natural das palavras sem acento gráfico. Nós temos palavras da língua portuguesa que são acentuadas e outras não são acentuadas. As não acentuadas temos como localizar a vogal tônica. Vamos lá então. Roteiro 1. Se a palavra sem acento gráfico tiver uma dessas terminações consideradas fracas, uma destas, terminações fracas, A, E, O, AN em ENS, A, E, O, AN em ENS, a tonicidade fixa-se na vogal 2. A tonicidade que vem da direita para a esquerda. Não vai ficar aqui nestas, mas vai para a vogal 2. É o que se vê. Datilografo, datilografas, datilografam, datilografem e datilografe. Item, itens, nada de acento. São palavras sem acento gráfico e é assim que se escrevem corretamente. Publico, publicas. Coco, cocos, celebre, não é célebre, celebre. E aqui, porem, do verbo pôr, amaras, camelo. E aqui, irmão, corações, cuidado que este til aqui não é acento gráfico, é sinal de nasalização. Terminação fraca, tonicidade fica na vogal 2. Terminação fraca, tonicidade fica na vogal 2. O S nada influi, guardem desde agora. Vamos ao roteiro 2. Se a palavra sem acento gráfico tiver outra terminação, as não alistadas no rol precedente, que seria A, E, O, AN, em, ENS,
Esta terminação considera-se forte e a tonicidade fixa-se na vogal 1. Olhem, todas essas terminações aqui não fazem parte do rol A, E, O, an, en, ens. São terminações fortes. Abacaxi, urubu, urubus, barril, lençol, jasmim. São fortes essas terminações, mas não tem acento, não precisam de acento gráfico, porque a sua tonicidade já é natural, aqui na vogal 1, já fica na vogal 1 se tiver outra terminação. E assim, irmãs, maçã, ó, sinal de nasalização, não é aquela terminação daquela lista, né? Vamos para o roteiro 3. Ele é um roteiro que quer enrolar um pouco, mas não há problema. Superando esse terceiro item, fica fácil depois aplicar a regra única da acentuação. 3. Porém, I e U, se tiverem no lado do esquerdo, vogal encostada, e não tiverem no seu lado direito o apoio de uma nasalização ou de uma consoante sua, violam as duas regras precedentes, aquelas que demos até aqui, a 1 e a 2, e deixam a tonicidade se fixar na vogal precedente encostada. Isto é, a tonicidade flui para a vogal 2 ou para a vogal 3. Então, minha gente, vamos aos exemplos para este roteiro 3. É o roteiro do porém, é o roteiro da exceção. Vejam, quando uma palavra sem acento gráfico tiver uma terminação fraca, e o O é daquela lista, A, E, O, an, en, ens, o O está ali, a tonicidade vai para a vogal 2, de regra. Mas se cair em cima de um I, que tem uma vogal anterior encostada, esse deixa escapar para cá. Olha, essa terminação em si é das fortes, como urubu, tabu. Mas quando não tem apoio no lado direito e tem uma vogal anterior encostada, ele deixa escapar a tonicidade para a vogal 2. Desenhei a mesma explicação. O I é das fortes, mas quando tem uma vogal anterior encostada, ele deixa a tonicidade escapulir para esta vogal anterior encostada. Roeu. O U é das terminações fortes, vejam, tabu, urubu. Mas quando não tem apoio no lado direito, nem uma nasalização, nem uma consoante sua, então esse U deixa escapar a tonicidade para a vogal anterior encostada, aqui a vogal 2. Repartiu, olha os dois juntos aqui. O U é das terminações fortes, mas tem uma vogal anterior encostada, então a tonicidade escapa para esta vogal anterior encostada, para a vogal 2. Aliás, todo o iu final, como repartiu, ruiu, né? Sempre a tonicidade fica na vogal 2. Judeu. U é das terminações fortes, mas aqui tem uma vogal anterior encostada, não tem apoio de nasalização ou de uma consoante sua, então a tonicidade vai para a vogal 2. Esse é o terceiro item, o terceiro roteiro. Mais exemplos, claro, ó. Terminação fraca, o não segura, tonicidade vai para a vogal 3. Terminação fraca, o I não segura, vai para a vogal 3. É o I e o U que não seguram, né? Quando tem uma vogal anterior encostada. Eu, forte, mas quando tem uma vogal anterior encostada, larga a tonicidade para cá. A mesma coisa, forte, lambari, abacaxi, mas aqui, quando tem uma vogal anterior encostada, ele fica fraco. Deixa escapar para cá a tonicidade, já que só uma vogal pode ter tonicidade. Douto. Terminação fraca, a tonicidade vai para a vogal 2, mas caiu em cima de um U que tem uma vogal anterior encostada e não tem uma consoante sua depois. Esse T pertence ao O. E assim, doidos, ainda, aqui esse N é sinal de nasalização. Nasaliza, então esse I segura aqui a tonicidade. Diferente de AIDA, né? Ainda ficou aqui, a tonicidade não deixou escapar para a vogal anterior encostada. Sairdes, o R não ajuda, o R, aliás, não permite que a tonicidade escape para a vogal anterior encostada. Por isso que sairdes, terminação fraca, a tonicidade vai para a vogal 2. Aqui fica porque o R ajuda a segurar. É uma consoante sua, ele não vai para lá, esse R fica aqui.